sensibilidades individuais. Tem pessoas que são muito sensíveis, tá? Então, é muito frequente eu pegar aqui no consultório doses que são totalmente aceitas, totalmente efetivas para um grupo de pessoas, ela é excessiva para um outro grupo de pessoas, inclusive dando sintomas assim bem intensos, assim ruins, né? Aí novamente, vocês me perguntam, todo suplemento pode ser tomado junto com uma refeição? Nem todos. Às vezes a refeição diminui a absorção daquele suplemento ou daquela vitamina, mas para algumas pessoas isso é o único jeito de você administrar alguns medicamentos, alguns suplementos, porque essa pessoa simplesmente, ao tomar de jejum, ela vai ter náusea e vômito, isso gera até um problema psicológico, a pessoa sente que está fazendo mal para ela aquilo ali, eu tenho que explicar, eu tenho que orientar, porque muitas vezes a pessoa passa mal e ela pensa que aquele remédio não serve para ela, e na verdade poderia ser um medicamento extremamente útil, só que a gente tem que fazer esses ajustes, né? Diminuir a dose, tomar com uma refeição, justamente até a pessoa acostumar com aquilo lá. Muitas vezes ela está intoxicada com metais tóxicos, ou então está intoxicada com produtos do petróleo, poluentes orgânicos persistentes, e ela, no processo de se livrar dessas toxinas, ela passa a ter uma outra resposta à medicação. Por que que as pessoas, ou parte dessas pessoas, ao ingerirem, né, um medicamento ou um suplemento, tem esse mal-estar? Qual que é a explicação? Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite. É um prazer enorme estar novamente aqui com você, Fernando, e com a sua audiência maravilhosa. E saudar a todos que estão nos acompanhando ao vivo e que for assistir depois também. Bem, respondendo a sua pergunta, isso é uma situação que eu encaro todos os dias no consultório, né? Olha só. Essas variações individuais de sensibilidades, né, dos pacientes às medicações, suplementos e vitaminas. Então, e é muito variável de fato, né? Você tem algumas medicações e suplementos que são melhores administrados estômago vazio, pelo menos meia hora antes, alguns uma hora antes de alguma alimentação. Tem alguns outros que são melhores de você tomar junto com o alimento ou logo após uma refeição. E tem também aquelas medicações que são melhores em determinados horários, de manhã cedo, no meio da tarde ou à noite, né? Então, a primeira coisa que eu queria discutir aqui com vocês é sensibilidades individuais. Tem pessoas que são muito sensíveis, tá? Então, é muito frequente eu pegar aqui no consultório doses que são totalmente aceitas, totalmente efetivas para um grupo de pessoas, ela é excessiva para um outro grupo de pessoas, inclusive dando sintomas assim bem intensos, assim ruins, né? Então tem pessoas, por exemplo, que têm mutações nos genes relacionadas à glutationa. Então a pessoa tem mutação ou deleção de gene da glutationa peroxidase, glutationa transferase, entre outros. A glutationa é um tripeptídeo, né? É uma substância formada por 3 aminoácidos e ela é fundamental para o detox do organismo e também para a questão de antioxidação. Então, tem muitas pessoas que têm defeitos nessa questão da glutationa. Então, a pessoa vai ter uma sensibilidade muito alta. Então, essas pessoas geralmente vão ter que reduzir a dose da medicação, tomar metade ou 1/4 da dose que para outra pessoa poderia ser a dose ideal. E para um terceiro grupo, que são aquelas pessoas que são bem resistentes à medicação, seria o dobro, por exemplo. Então, essas coisas são muito frequentes. Infelizmente, hoje em dia, a gente não tem um exame simples ainda. Existem exames de farmacogenética, mas que eles não são focados em suplementos, são focados mais em drogas psiquiátricas. Mas esse exame é caríssimo, não é um exame de rotina, então é bem complicado. Às vezes a gente tem que ficar tateando a dose ideal para cada paciente, né? E como você falou, tem pessoas que têm uma sensibilidade gástrica muito alta e para essas pessoas, geralmente, isso se resolve tomando o suplemento junto com refeição. Aí, novamente, vocês me perguntam, todo suplemento pode ser tomado junto com uma refeição? Nem todos. Às vezes a refeição diminui a absorção daquele suplemento ou daquela vitamina, mas para algumas pessoas isso é o único jeito de você administrar alguns medicamentos, alguns suplementos, porque essa pessoa simplesmente, ao tomar de jejum, ela vai ter náusea e vômito, isso gera até um problema psicológico, a pessoa sente que está fazendo mal para ela aquilo ali, e ela deixa de tomar, às vezes, uma medicação que é muito importante para a saúde dela. Então,
mesmo que reduza a absorção de algumas coisas, em algumas circunstâncias é melhor que se tome junto com uma refeição para que a pessoa possa ter aquela medicação viável, né, no dia a dia. Então, nem sempre você passar mal com o medicamento, isso é uma coisa que eu pego muita frequência, eu tenho que explicar, eu tenho que orientar, porque muitas vezes a pessoa passa mal e ela pensa que aquele remédio não serve para ela, e na verdade poderia ser um medicamento extremamente útil, só que a gente tem que fazer esses ajustes, né, diminuir a dose, tomar com uma refeição, justamente até a pessoa acostumar com aquilo lá. Muitas vezes ela está intoxicada com metais tóxicos, ou então está intoxicada com produtos do petróleo, poluentes orgânicos persistentes, e ela, no processo de se livrar dessas toxinas, ela passa a ter uma outra resposta à medicação. Doutor Alan, o senhor me disse a palavra ajuste, ou seja, então é perfeitamente normal, o paciente tem que entender isso, que ao iniciar um tratamento, quer seja com um medicamento, quer seja com um suplemento, porque essa situação pode acontecer com os dois tipos, né? Ou seja, uma droga mesmo, ou um suplemento alimentar, então fazer o ajuste tranquilo, faz parte do processo. Com certeza, e faz parte do processo, e existe um termo na medicina integrativa, é muito utilizado, né, na medicina ortomolecular, que é a reação de Hersheimer, né? Essa reação de Hersheimer, o que significa isso? É a chamada crise de cura. Muitas vezes você toma alguma coisa que faz bem para você, mas como você está muito intoxicado, você está com o processo de detox bloqueado, tem fase 1, fase 2, fase 3 de detox, às vezes você começa a mexer, a movimentar esses mecanismos para aumentar o detox, e a pessoa naquele momento está se livrando daquela sujeira toda e ela passa mal, porque a fase 1, por exemplo, o que é a fase 1? Fase 1 é você pegar uma toxina que é lipossolúvel e transformar ela em hidrossolúvel. Então, ela temporariamente ela fica mais tóxica quando ela se torna hidrossolúvel. Então, a fase 2 tem que ir lá rapidamente pegar essa toxina hidrossolúvel e anular ela através de várias reações químicas, né? Antes de você eliminar pelo fígado, ou eliminar pelo pulmão, ou eliminar pelo intestino. Tem várias formas de eliminação até pela pele. Então, nesse processo, se a coisa não estiver muito bem casada, você passa mal sim no início de um tratamento. Especialmente substâncias que aumentam o trabalho do fígado. Então, tem pessoas que têm que ter muita tranquilidade e passar essa tranquilidade para o paciente, para ele entender que muitas vezes é necessário esse passar mal leve no começo do tratamento para essa pessoa depois ter uma saúde de ferro meses adiante. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.